Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 28 de outubro. Agora na Espanha, 20 horas e 44 minutos. No Brasil, 15h44 da tarde. Gente, a BTC para uma sexta-feira está muito comportada. Vocês vejam que depois de incursionar para dentro da nuvem, a gente está, obviamente, sentindo a força gravitacional imposta pelo centro gravitacional da nuvem. A gente fez a máxima no pump do dia 26 em 21.020, que bateu justamente no centro gravitacional da nuvem, e aí, a partir daí, a gente começou a fazer topos descendentes. A máxima ontem ficou em 20.872, a máxima hoje em 20.750. A gente está desenhando tipo um mini triângulo aqui dentro da nuvem. O que travou também a BTC hoje foi o DXY, que mede a força do dólar norte-americano, que deu uma reagida, subiu levemente, 0,25, porque encontrou um suporte poderoso aqui na nuvem no diário. O DXY, quando encontra a nuvem de cima para baixo, encontra esse suporte aqui, vai ficar namorando aqui a nuvem para depois emburacar e no semanal partir lá para um patamar próximo de 105, podendo eventualmente até perder 105. Vai buscar a nuvem aqui na projeção. Ele tem que superar o próximo suporte, que é 108, 107, deve formar um pullbackzinho aqui e partir para o centro gravitacional da nuvem, como ele fez na última figura triangular que ele acumulou logo depois de uma ampla pernada impulsiva, como aqui, ó, que é isso que a gente fez aqui, forma um triângulo e volta para buscar a nuvem. É isso que a gente vai fazer, até porque a gente está visitando um patamar andino, próximo daquele patamar que o DXY visitou lá na crise do subprime e também no pós 11 de setembro. Então chegou num ponto muito alto de supervalorização do dólar contra as principais divisas do planeta. Na banda de VWAP mensal, a gente basicamente esgarçou a upper, chegamos a fazer 21.020 e agora a gente volta, obviamente, para dentro da banda, que é uma movimentação normal. Na verdade, a gente está acumulando para aí sim explodir em direção a 30 mil dólares. No gráfico das VWAPs, a VWAP semanal ficou acima da mensal, é a configuração perfeita para a gente voltar a visitar a VWAP anual, que segue ali num patamar próximo de 27 mil dólares. No intraday, a BTC foi absolutamente didática, deixa eu botar aqui na BTC. Todos os sinais fecharam rapidamente hoje na sala, batia na lower, voltava na VWAP, batia na upper, retornava para a VWAP. A gente ofertou os sinais aqui, ó, e todos fecharam rapidamente, os assinantes com lucro no bolso. E na seara fática, o Jerome Powell é o homem que pode fazer as criptomoedas dispararem na próxima semana. O discurso do presidente do Fed na próxima semana pode sim desencadear um mega rally de alta, não só para a BTC, mas também para a Nasdaq, que está ali sangrando e morrendo sob os nossos olhos. O mercado está achando que pode vir no radar um aumento de 0,5 ponto percentual. Vamos ver como o Jerome Powell vai se posicionar. E um falso app da Binance já roubou mais de 2 milhões de reais. Segundo analistas que visitaram esse app, que está disponível para iOS e Android, ele é totalmente real. A única coisa que não é real é o address de USDT que ele gera, levando os ativos para uma carteira dos hackers. O fato é que eles estão cada vez mais sofisticados, tem que ter muito cuidado na hora de ultimar esse iter, esse caminho em direção a esses apps, não clicar em sites de propaganda ou enviado por banners do Google AdSense. É bom sempre fazer o iter, o caminho até o app para acabar ultimando o download diretamente de sites confiáveis. Eu recomendo ter muito cuidado e muita atenção na hora de baixar esses apps, porque os hackers estão ficando cada vez mais sofisticados. E a Google lança um serviço brutal para o mundo cripto, vai rodar nas nuvens da Google, na Google Cloud, um blockchain node engine que é justamente dedicado àqueles validadores que, por exemplo, querem se tornar um validador de Polkadot, de Kusama ou de AVAX. Quem quiser se tornar um validador de AVAX tem que ter pelo menos 2.000 AVAX e deixar um computador ligado com um sistema, com um software fornecido pela AVAX Wallet e ali
passar a validar os nodes, só que a Google agora oferecendo esse serviço, é possível o validador acionar essa máquina virtual na nuvem e promover a validação do Proof of Stake diretamente nesse Google Node Blockchain Engine. Enfim, é o novo normal agora, a Google buscando também uma parcela desses serviços. E, gente, na seara geopolítica e finanças internacionais, o Elon Musk chega no Twitter passando o cerol, metendo o facão, já demitiu mais da metade das chefias e, obviamente, aquela que foi tão propalada como o czar da censura e a corregedora geral do Twitter, a responsável pelo banimento de nada menos que Donald Trump, foi banida do Twitter pelo Elon Musk e pelo próprio Twitter. O Elon Musk mostrou um mapinha aqui, ironizando a queda da Vijaya Gadde, que era uma espécie de corregedora geral do compliance do Twitter, o grande czar da censura no Twitter, e ela diretamente teve relação com o banimento de Donald Trump. O Elon Musk, ironicamente, disse que ela estava fora pelo próprio Twitter. Só o homem mais rico do mundo para promover esse tipo de piadinha. Mas enfim, ele passou o cerol, passou o facão, justamente porque ele quer migrar essa rede social para o Web3. E segundo as palavras de Elon Musk, a censura e a liberdade de expressão, a censura não vai ser admitida na nova plataforma que ele vai criar, e a liberdade de expressão é um bem inalienável. E a Vijaya Gadde acabou sendo uma das primeiras a ter o pescocinho cortado na plataforma. E uma pilha crescente de dívidas corporativas pode gerar uma onda de inadimplência nos Estados Unidos. Alguns analistas de Wall Street estão preocupados porque uma montanha de dívidas em dificuldade está se acumulando e esses créditos podres corporativos pode sim gerar uma nova hecatombe financeira nos Estados Unidos. E na capa do New York Times, o que aconteceu com Hu Jintao, o ex-presidente chinês, que foi escoltado, expulso do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês? Para quem não sabe, tudo o que acontece nesse congresso é religiosamente programado, não há nada sem planejamento. Os 2.000 líderes e delegados do Partido Comunista Chinês votam de forma coreografada, cada item pautado. O fato é que alguns analistas aqui do New York Times acham que a expulsão de Hu Jintao foi objeto de votação. Então os 2.000 delegados votaram e acabaram expulsando Hu Jintao, que saiu escoltado numa cena absolutamente bizarra, nunca antes vista num congresso do Partido Comunista Chinês. O mundo tá maluco, tá pirado. O Elon Musk tá passando o facão lá no Twitter, que provavelmente vai ser a primeira rede social rodando em blockchain, com esse espectro de usuários, né, de centenas de bilhões talvez de usuários. Mas enfim, o fato é que a BTC tá muito resiliente. O inverno, na verdade, chegou forte para as Big Techs. Basicamente, a Apple caiu de 3 trilhões para 2 trilhões, o Facebook está derretendo, o Morgan Stanley nem chama mais o Facebook de Big Tech, perdeu quase 700 bilhões de dólares de market cap, vale um pouco menos de 350 bilhões de dólares, a Microsoft também sangrou bastante, mais de 700 bi, ou seja, o inverno cripto chegou forte para as Big Techs e a BTC segue absolutamente resiliente, formando uma subfigura triangular que provavelmente vai explodir em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.